Olá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o irmão Gil. Deus abençoe vocês. Pessoal, estamos aqui terminando o livro do Midrash. Vamos falar sobre o levita, né? E a sua concubina, sua segunda esposa. Você vai entender muito nesse livro. Fica até o final, porque eu acho que muitos vão gostar dessas explicações. Tá? Que somente o Midrash nos traz o Midrash, o Talmud, a tradição judaica nos traz uma visão mais real que a gente possa entender. Então vamos lá, pessoal. Vamos lá. O levita e a sua esposa. Estamos na página 139 do livro do Midrash. Uma segunda história triste ocorreu após a morte de Josué, antes do primeiro juiz ser nomeado. Havia um homem da tribo de Levi que morava nas montanhas de Efraim. Ele se casou com uma concubina, uma pelegue, que é uma segunda esposa, né? Uma esposa secundária, de menos importância do que a principal. Não sabemos o nome desse homem. O versículo apenas nos refere a ele como um Levi. O Levi era um homem de boas mitzvot, ou seja, um levita, né? Esse levita, ele não era um homem de bom caráter, ele não era. Ele tinha um temperamento terrível. E se ele não gostasse de alguma coisa em casa, ficava bravo e gritava com a sua concubina. Um dia ele encontrou uma mosca em sua carne e ele gritou furiosamente com a sua concubina. Mas ele imaginou que talvez ela não fosse culpada. Talvez a mosca tivesse caído no prato sem o seu conhecimento. Ele, portanto, ficou quieto dessa vez, mas logo após ele descobriu um fio de cabelo na comida. É o fim do mundo. Esse erro não pode acontecer às melhores famílias. Isso não pode acontecer nas melhores famílias. Uma dona de casa, às vezes, está muito culpada, observando se ela fez o possível para servir bem a sua família. Mas, de vez em quando, a comida fica queimada ou muito fria, muito doce ou muito salgada, muito temperada ou não temperada o suficiente. E é claro que algum cabelo ou objeto estranho poderia cair na comida por engano. Isso pode incomodar o marido, né? Os outros membros da família. Em tal situação, pode-se ver quem tem bom caráter. A história sobre o famoso Sadequim, que engoliu a comida queimada ou extremamente salgada, até uma refeição que não era comida, sem piscar os olhos. Eles até poderiam uma segunda opção, mas é claro, isso não pode ser esperado do marido, de todos os dos seus membros da família. Em vez disso, pode-se dizer à dona da casa, de uma maneira agradável, que algo deu errado. Talvez fazendo uma piada sobre isso. Pode-se cuidar do problema que sem muito barulho ou sem fazê-la se sentir mal. Mas esse levita reagiu violentamente quando encontrou o cabelo. Ele pensou, primeiro uma mosca e agora um cabelo? Isso é demais. Ele assumiu que a sua segunda esposa estava irritando ele de propósito. Ele pensou, ela é da tribo de Judá, uma tribo
que considera especial. Talvez ela sinta que não precisa me honrar, porque a sua tribo é maior que a minha. Ou talvez não se importa comigo, e é por isso que ela permitiu que essas coisas desagradáveis aconteçam. O Levi levantou a voz e gritou com ela. A pobre concubina ficou terrivelmente assustada. Ela saiu do quarto e foi embora, silenciosamente da casa. Ela estava chateada demais para ficar com o marido. Ela decidiu voltar para a casa dos seus pais, em Benet-She'er, em Belém de Judá. Como veremos em breve, a família de judeus caíram em batalha no final da história. E tudo o que pode servir, tudo porque esse Levi perdeu a paciência. Isso nos mostra o quanto é importante para nós, uma pessoa, treinar para ser de bom caráter. Ser paciente, gentil, amável, e mesmo quando é difícil de ser. O Levi na casa do sogro. Na época dessa história, o Levi não tinha outra esposa, além da segunda esposa, da concubina. Ela já estava fora há mais de um ano, e o levita não estava mais com raiva. Ele se sentiu sozinho, queria fazer as pazes com a sua esposa. O levita preparou um criado e 2 burros. O levita preparou o criado e 2 burros, um para si e o outro para a concubina, e foram visitar o pai. Ele pediu desculpa à sua concubina e implorou para que ela voltasse para casa com ele. Ela concordou. O pai dela ficou muito satisfeito com a chegada do genro. Quando a sua filha voltou para casa, as pessoas sussurraram coisas sobre ela. Elas suspeitaram que o marido a mandara embora por causa que ela foi infiel. Agora todo mundo podia ver claramente que a culpa não era dela. O marido fez uma viagem especial para pedir que ela voltasse a casa. O pai ficou muito feliz. Ele e a filha seriam novamente vistos com respeito e honra. Quando o levita estava prestes a sair com a concubina, o pai implorou: por favor, seja meu convidado um pouco de tempo. O pai pensou que o casal fique aqui alguns dias. Dessa forma, todas as cidades ouvirão que o meu genro veio. E eu realmente quero que todos saibam disso. Além disso, eu gostaria de manter os olhos no meu genro por um tempo. Eu quero ter certeza que ele não ficará com raiva de novo. E houver alguma discussão entre ele e a minha filha, irei resolver. O Levi concordou e passou a noite. Na manhã seguinte, o levita disse: agora eu quero ir para casa. O seu sogro achou que não havia pressa, então ele respondeu: tudo bem, mas primeiro vamos comer junto. O levita concordou e sentou-se para a refeição. Quando acabou, já era tarde. O seu sogro disse: é tarde demais para uma viagem hoje. Fique aqui mais uma noite. O mesmo aconteceu no dia seguinte. O sogro convidou o levita para fazer uma refeição antes da viagem. No entanto, dessa vez, o levita estava totalmente preparado para viajar e impaciente para sair. O seu sogro viu que ele não concordaria em fazer uma refeição, portanto ele disse: vamos apenas fazer um lanche.
O levita concordou e bebeu o levita concordou e as bebidas foram servidas. Isso levou um tempo, e quando o casal estava pronto para viajar, já era muito tarde. Não consigo partir. Não é seguro partir agora, disse o sogro. Você não achará em casa antes de anoitecer e terá que se hospedar em um estabelecimento no caminho. Mas faz mais sentido esperar até amanhã de manhã. Mas dessa vez o levita se insistiu de ir embora. Ele e a sua concubina saíram da casa do seu pai e foram embora com o criado. Eles viajaram à tarde e quando o sol estava prestes a se pôr, eles estavam próximo a Jerusalém. Jerusalém ainda não havia sido conquistada por Beni Israel. Ela estava nas mãos dos Eruvi, uma das 7 nações de Eres Canaã, e não conhecida como Iruv. O servo disse ao seu mestre: vamos passar a noite em Iruv, logo estará escuro. Precisamos encontrar um abrigo em algum lugar. Não é bom estar na estrada escura. A estrada está cheia de ladrões e assassinos. O servo não sugeriu que tentasse chegar próximo à cidade. Goiva, da tribo de Benjamim. Ele ouviu mais a notícia sobre Goiva. As pessoas da cidade era conhecida por ser hostil às visitas. A cidade tinha má reputação, mas o levita disse: prefiro ficar em uma cidade judaica, mesmo que as pessoas não sejam tão boas lá. E lá, em uma cidade não judaica, certamente não estaremos seguros. Vamos para Goiva. O grupo continuou a viagem. Ao anoitecer, chegaram a Goiva, na tribo de Benjamim. Eita. Bom, fechamos por aqui. Estamos na página 142 e nós vamos voltar falando um pouco mais sobre o que vai acontecer sobre a tribo, né?